Meu nome é Lucas Ananias, estou aqui com a presença ilustre hoje do Dr. Lucas Carvalho. Lucas, muito obrigado. Eu que agradeço. Meu xará. A gente está aqui hoje para conversar um pouquinho, sobre o IDCP2, esse instrumento novo que a gente está lançando aqui na editora Rograph, instrumento que é do Lucas Carvalho e do Ricardo Primi. Vou apresentar para vocês aqui um pouquinho do Lucas Carvalho, eu acho quase impossível vocês não conhecerem ele, porque aqui no perfil, no Instagram, ele é dono de um quadro chamado Et al. E é muito interessante porque fala de transtorno de personalidade, neurociência, ciência, neuropsicologia, e vocês provavelmente já o conhecem. Então vou começar aqui apresentando Lucas Carvalho, Lucas de Francisco Carvalho, doutor em psicologia com vasta experiência na pesquisa e desenvolvimento de instrumentos de avaliação da personalidade. Esse é o seu currículo. Claro que aqui a gente deixou bem resumidinho para vocês, para não deixar também, para não revelar a idade, isso é muito importante. Ainda mais essa semana que eu estou fazendo um número muito cabalístico na vida do ser humano. Fazer aniversário, Fazer aniversário. A gente não vai falar de idade aqui. Então, a ideia desse bate-papo, Lucas, é a gente trazer uma conversa bem tranquila acerca de um tema tão difícil, que é a personalidade. E eu queria começar te perguntando o que te levou, claro, a fazer psicologia, mas entrar a fundo no transtorno de personalidade. Legal, Lucas. Essa é uma pergunta difícil, mas longa história contada muito brevemente, eu acho que, refletindo a experiência que a maioria das pessoas tem, quem faz psicologia, quase não vê nada de transtornos da personalidade durante a formação, Isso aconteceu comigo também, a gente não tem essa ênfase, mas quando eu fui fazer o mestrado, doutorado na Universidade de São Francisco, eu já tinha interesse de estudar personalidade e tinha interesse na clínica. E aí eu falei, bom, o jeito de juntar esses dois é focar em transtornos da personalidade, Sim. E a São Francisco é completamente focada, após em psico, em avaliação, testagem, psicometria. Então aí eu juntei esses elementos. Eu tinha essa vontade de trabalhar com clínica e personalidade, e aí transtorno da personalidade, e já tinha trabalhado um pouco com avaliação e testagem, e aí quis ir a fundo nessa área. Então você começou ali a fazer, no caso, graduação na São Francisco? Não, a graduação eu fiz no Mackenzie. Só que aí, quando eu estava terminando a graduação no Mackenzie, o professor José Maurício, na época era professor da São Francisco, me levou para falar assim, olha, acho que você vai curtir aqui, fazer com o pessoal, vou te apresentar o Ricardo Primi, que nós somos coautores juntos, do IDCP, e a gente começou a trabalhar no que viria a ser o IDCP2 no futuro, no meu mestrado em 2007. 2007, já tem entregando a idade. Pois Quem é bom em cálculo já vai calcular. 2007, caramba. E por que, essa é uma pergunta que a gente recebe muito nas redes sociais, por que um teste demora tanto para ficar pronto? Pois ele começou a ser feito em 2007, E aí, quando ele foi feito em 2007, o teste é o IDTP, Inventário de Transtornos da Personalidade. Esse era o nome antigo? No mestrado. No mestrado. E aí ali a gente fez algumas revisões dos nossos conceitos, A gente estava com uma perspectiva que a gente chama mais de categórica, e hoje a perspectiva em saúde mental é muito mais dimensional, Que trabalha muito mais com faixas do que com categorias fechadas, Então a gente teve que fazer uma revisão muito importante do meu mestrado para o meu doutorado, fazendo um upgrade do instrumento, Sim. Então o mestrado foi 2007 2008, e o meu doutorado foi 2009 2011. Já emendou, já foi direto. Isso. Então, dentro desse momento, a gente ainda foi uma fase de construção, mas não só do instrumento também, Foi uma fase de construção minha como pesquisador, Que é eterna, Mas foi o começo dela, E ali eu estava aprendendo exatamente o que deveria ser uma escala de autorrelato, que a pessoa responde sobre ela mesma, para avaliar transtornos da personalidade. Na verdade, a gente não avalia os transtornos da personalidade, a gente avalia o que compõe eles, que são os traços patológicos, Só que isso daí foi todo esse caminho. Então, esse caminho foi de 2007 a 2011. Ali a gente terminou com o IDCP, Inventário Dimensional Clínico da Personalidade. Só que quando a gente terminou em 2011, estava às vésperas de ser lançado o DSM-5.
né, que foi lançado em 2013. Sim. Só que em 2011 para 2012, eu defendi na verdade no final de 2011, já tinha vários documentos online sobre o que seria o DSM-5, possivelmente, sobretudo sobre transtornos da personalidade. Então ali a gente já detectou uma necessidade de continuar revisando ele para ele estar alinhado com... Porque a última vez que tinha sido atualizado o DSM tinha sido em 94. Que era o 4TR. DSM-4. O TR foi um pouco depois, se eu não me engano, mas assim, não tem, a parte de transtorno da personalidade não muda nada. Então, a gente está falando da década de começo da década de 90 para 2013. É muita mudança na área de saúde mental, psiquiatria, psicologia. Então a gente já queria deixar alinhado. E também assim, o IDCP 1, por assim dizer, ele era focado em 12 domínios amplos patológicos da personalidade. Uma vontade que a gente tinha também, que a gente via a necessidade, era de ter fatores mais específicos, né, mais ligados aos traços mesmo. Então, se você pega o IDCP-2, ele é muito mais focado em 47 fatores do que nos 12 domínios amplos. Porque a literatura mostra pra gente que você sendo mais específico, você consegue pegar informação mais relevante sobre o teu paciente, sobre a pessoa que você vai avaliar. Então, essa foi uma mudança muito importante. E por último, quando a gente trabalhou com de 2007 a 2011, a gente focou muito num modelo teórico de um pesquisador, um clínico chamado Theodore Millon, dos Estados Unidos. Ele tinha um instituto importante na Flórida e tal, ele já é falecido agora. E a gente também queria ampliar os fundamentos do IDCP, para ele não ficar tão ligado a uma abordagem teórica. Então a gente fundamenta ele muito mais para o IDCP-2 no DSM-5, inevitavelmente no DSM-4, né? E aí depois eu vou falar um pouquinho mais sobre esses fundamentos que hoje estão muito mais amplos do que isso. Mas naquele momento, quando a gente está falando de 2011 para 2012, era muito importante ele estar alinhado com o que seria o futuro do DSM-5. Então isso se incentivou muito. Eu acho muito bacana isso de você ter falado de que foi uma construção tanto na sua formação, né, que você saiu da universidade, já foi entrando no mestrado direto, e também com relação ao DSM-4. Eu não sei nem falar que isso na época do DSM-5, já me formei com o DSM-5. Então, assim, é uma coisa que a gente preza aqui na editora Holograph, trazer sempre instrumentos que são atualizados. Então, aqui, eu não sabia dessa história, estou sabendo agora, que você fez aí toda a atualização junto do DSM-5. Eu acho que, para começar, aqui a gente você podia apresentar o material, falar um pouco desse material agora atualizado, né? Contar um pouco da história que a gente conversou. Sempre tem aquele bate-papo antes de iniciar a gravação. Então eu perguntei para ele, olha, você viu o seu teste? Você chegou a olhar o seu teste? Ele, não cheguei a ver. É porque esse teste já foi lançado, muitos de vocês conhecem ele, que foi lançado pela Pearson no ano de 2016, 17, 18... 16, 17, 18, que ficou ali totalmente online, e ele disse aqui pra gente que foi a primeira vez que ele viu o teste impresso, então tá aqui. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história, porque eu acho assim, que é legal para as pessoas entenderem essa transição. Você falou hoje do DSM-4 para o DSM-5, e agora tem o DSM-5TR, e agora do teste DCP-2, que era totalmente online, e agora passando para o físico também, o que muda? Claro que ele vai continuar com a sua modelo online. Bom, vamos lá. Claro que assim, a gente fica muito feliz de ver isso aqui acontecendo depois de tantos anos, né? Assim, de trabalhando. E na verdade, assim, eu falo, não dá para falar do passado, porque meu foco de pesquisa é em transtornos da personalidade e é como IDCP, né? Então, meu arroz com feijão, meu dia a dia como pesquisador, como cientista, é trabalhar nessa área, e esse teste é meu xodó, né? Claro, né? É difícil, né? Tem vários desafios de trabalhar isso aqui no Brasil também, enfim, né? Então tem vários elementos. Quando a gente lançou há alguns anos, né, pela Pearson, a ideia era também ter um material físico, etc e tal, né? Mas aí algumas coisas, acho que ali não funcionaram tão bem, né? E depois a gente fez a passagem Pearson-Holograph, né? E agora já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Mas eu acho que um ponto importante, né? Acho que tem vários pontos importantes em relação ao DCP. Acho que quando eu vou discutir com pesquisadores, né, com pesquisadores da área, eles pensam nos testes que já existem por aí, que eles já conhecem. Se eu estou falando de pesquisadores de outros países, né? Então você tem o PID-5, você tem o MMPI, o PAI,
de maneira mais longe, mas tem o NLP, né? Mas você tem alguns instrumentos. Sim. E aí, tá bom, mas por que eu vou usar o IDCP? Né? E acho que tem vários pontos que a gente pode falar sobre isso, mas eu vou falar sobre 2 que eu acho que são muito importantes. Né? Um deles, que eu acho que é uma vantagem bem legal, é que assim, ele, como qualquer teste que avalia a personalidade na clínica, ele é um teste relativamente extenso. O IDCP tem 210 itens. Nossa, isso. Mas muito menor do que vários dos concorrentes. Né? O MMD, por exemplo, tem mais ou menos o dobro de itens. Né? Mas beleza, mas acho que o ponto principal é que assim, você não precisa aplicar o IDCP inteiro. Você pode escolher 1, 2, 3, 5 fatores que sejam do seu interesse. Né? Então, sei lá, já estou ali com o meu paciente e tal, e eu sei que meu paciente tem um funcionamento X, um funcionamento mais internalizante. A gente tem literatura para dizer quais são os fatores do IDCP mais ligados a um funcionamento internalizante, por exemplo. Então, para que você vai aplicar tudo se você quer investigar, estou uma coisa hipotética, você quer investigar mais para o seu paciente o funcionamento internalizante dele. Né? Então, eu acho que isso é uma vantagem bem importante, porque nem sempre a gente consegue e nem sempre a gente precisa usar toda a informação, aqui no caso do IDCP são 47 fatores. Poxa, mas eu não quero saber nada sobre aspectos de perceptoriedade do meu paciente. Eu já sei que não tem nada a ver com perceptoriedade. Você já vai eliminar ali 30 itens. São 30 itens. Né? Sim. Então, eu acho que isso daí é um ponto assim, muito importante do formato. E você otimiza, né? Muitos testes, você precisa aplicar aquela bateria completa, vários itens, você deixa ele até um pouco difícil ali, o paciente às vezes vai marcando assim, né? Porque quer que acabe logo. Sim. E não você pensou numa coisa interessante, não, você pode aplicar somente essa parte. Exatamente. E acho que um outro ponto muito importante que a gente está sempre ligado em relação ao IDCP, dele se manter atualizado. Só que aí tem aquele... É o pulo do gato, né? Como é que você mantém um teste atualizado, mas sem ficar mudando ele toda hora? Você daqui a pouco o IDCP 17, né? E aí você não consegue ter uma continuidade. Isso, se por um lado atualizar e fazer mudanças mais importantes é bem-vindo, por isso que é a terceira versão dele, né? IDTP, IDCP e IDCP2, né? Mas isso em 15 anos. Né? Não dá para você fazer isso a cada 2, 3 anos, porque você não consegue fazer estudos para entender muito bem quais são os pontos fortes, quais são as fragilidades e tal. Mudanças. Mas eu preciso deixar ele atualizado. Deixar ele atualizado, quero o DSM-5? Tem, mas o DSM-5 já é de 2013. O que eu tenho de mais atual que eu preciso manter ele? Eu tenho a CID-11. Ele lançou, entre aspas, agora há pouco. E é um modelo muito importante que está sendo muito bem aceito para a transtorno de personalidade, porque ele é um modelo quase 100% dimensional, né? Quase porque ele mantém uma categoria diagnóstica que é o borderline, né? Que aí tem várias implicações de porquê e tal. E aí, por exemplo, a gente já tem um estudo com o IDCP2 para identificar quais são os fatores dele que estão ligados à estrutura da CID-11. Né? O outro modelo muito importante é o HiTop, que foi lançado em 2017, que é também bastante atual, super bem aceito e tal. E ele tem um nível que é o nível dos espectros, que são domínios amplos, internalizante, externalizante. Então, você saber sobre uma pessoa, se essa pessoa tem uma tendência mais internalizante, mais externalizante, mais de desapego, mais de transtorno do pensamento, é uma coisa essencial. Lógico que depois você vai aprofundar. Sim. E a gente já tem um estudo com o IDCP2 mostrando quais são os fatores que estão ligados a cada um desses domínios amplos. Então, eu não preciso atualizar literalmente o teste em termos de mudar o teste, mas eu preciso estudar os scores desse teste para ver como que eu uso os scores do teste para isso que existe de mais novo e que a gente sabe que funciona muito bem e que clinicamente é muito importante. Isso a gente vai mantendo no IDCP. E isso que você acabou de falar agora é um modelo que o IDCP seguiu, é isso? Então, o HiTop e a CID-11 não. Porque o HiTop é de 2017, a CID-11 lançou faz pouco tempo. Então ele já existia. Mas aí eu tenho 47 fatores do IDCP. Eu tenho os espectros do HiTop que são 5. São 6, mas o somatoforme no HiTop não tem personalidade. Então a gente usa 5. Aí a pergunta é, como que os fatores do IDCP se comportam nesses 5 domínios? Ou seja, eu tenho fatores do IDCP que avaliam cada um desses domínios, internalizante, externalizante desinibido, antagonista, transtorno do pensamento, desapego, e a gente sabe que tem, e a gente consegue criar pontuações novas para o IDCP a partir desses estudos. A mesma coisa vale para a CID-11. Incrível. É como se complementasse. Ele está atualizado. Isso, exatamente.
Então você usa o que já existe, mas numa organização diferente para te dar uma informação diferente do que... Aquela informação de alguma forma está lá no teste, né? Só que você tem que saber como organizar a informação para ela virar clinicamente útil para você. Sim. E eu já olhei, já li bastante sobre o teste. Ele tem a versão de triagem da versão completa. Isso. Por que você fez isso? Por que vocês pensaram nisso e qual é a diferença? Tá, isso é um negócio, também um diferencial muito marcante, assim. Porque o que acontece? O IDCP-2, ele é um teste que a gente diz que é um teste de mapeamento. Você monta um perfil, seja aplicando ele inteiro ou 10 fatores dele, né? Mas, então, eu apliquei ele inteiro no meu paciente. Eu vou ter ali o formato do meu paciente em termos de traços patológicos, em termos de traços clínicos da personalidade, né? Então, ele vai falar, esse paciente, essa pessoa aqui, você precisa se preocupar em termos, sei lá, de o quanto ela se importa com a imagem dela em relação aos outros, mas você não precisa se preocupar, você não tem aqui indicadores de que ela é uma pessoa que acha que os outros estão perseguindo ela, mas ela é uma pessoa que ela tende a tomar decisões de maneira sem planejar, de maneira mais impulsiva, e assim vai. Então você consegue fazer um relatório, você consegue montar um parágrafo, um texto descrevendo quem que é aquela pessoa e o que tem de importante para trabalhar com ela, né? Quais são os prejuízos que ela tem, que você precisa trabalhar com ela enquanto profissional. Então isso é o IDCP-2. Então é muita informação, né? Por isso ele tem muitos itens que ele te dá muita informação de retorno. Sim. O IDCP triagem, ele tem outra pegada, né? Primeira coisa, não são todos os itens que são compartilhados. Então assim, se eu aplicar o IDCP-2, eu já apliquei ali dentro do IDCP triagem? Não. Alguns itens estão no IDCP-2 e alguns são só do IDCP triagem. Esse é um ponto importante. Segunda coisa, ele só tem 15 itens, então ele é muito, muito rápido de responder. De 210 ele tem 15. Né? Isso foram estudos que a gente fez para investigar quais itens a gente poderia usar para identificar se uma pessoa tem ou não tem transtorno da personalidade. Agora eu não estou falando só de traço, agora eu estou falando de transtorno. Isso é importante falar. Faz muita diferença. Faz muita diferença. E, então, 15 itens, tem pessoas que respondem o DCP triagem em 3 minutos. Né? É muito rápido mesmo. Só para indicar se ela tem um transtorno de personalidade ou não, mas ela chega a indicar assim, é uma triagem, né? Você vai pensar, poxa, eu acho interessante aplicar o completo nessa pessoa ou não aplicar. Exatamente. Então, assim, é claro que nenhum dos IDCPs eles têm finalidade diagnóstica. Sim. Eles não são diagnósticos. Mas, quando você pega o IDCP triagem e você aplica na pessoa, a plataforma faz uma pontuação que não é uma pontuação tão linear quanto a tradicional de somar os itens e dividir e tal, não é bem assim. E a gente usa um ponto de corte, e se a pessoa atingiu aquele ponto de corte, o que o teste conta para o profissional? Olha, essa pessoa pode ter um transtorno da personalidade. Se a pessoa não atingir o ponto de corte, essa pessoa não tem. Mas veja a diferença. As triagens, isso qualquer triagem, para transtorno da personalidade e para a Covid. Sim. As triagens elas são montadas de uma forma que elas têm que ter segurança de que não vai mandar uma pessoa para casa com uma doença, sem tratamento. Porque elas servem para isso. Peraí, a hora que você pega lá o swab, né, que você coloca o cotonete no nariz e tal, aquela triagem da Covid, ela tem que garantir que você não tem Covid para ela falar que não. Nossa. Ela pode até falar que sim e você não ter. Porque você vai receber um tratamento que você não precisava, mas é o excesso. É o excesso. É lógico que eu não estou falando longe de mim falar que isso é o ideal. Né? Sim, sim. Mas é melhor falar que você tem e você não tem, porque aí você pode ir para um processo diagnóstico mais aprofundado, do que eu falar que você não tem, você vai para casa e depois você tem, e você não recebe tratamento e você vai ter os prejuízos disso. Né? Então, o DCP triagem foi feito assim. Ele vai dizer que você não tem, né? Existe essa segurança. É lógico, né? Nada é 100%, nada é livre completamente disso. Isso é uma máxima em avaliação e testagem psicológica e psicometria. É uma máxima, não existe livre de erro 100%, mas assim, é muita segurança pelo não. O sim, se ele falar que você pode ter, pode ter. Não quer dizer que aquela pessoa tem um transtorno da personalidade. Ela pode ter e você deve investigar. Você deve investigar mais. O IDCP-2 é uma ferramenta de investigação para isso, sem nenhuma dúvida. Né? Você, na clínica, você na tua área de atuação em saúde mental, pode e deve usar o IDCP-2 para fazer um mapeamento, mas ele não vai falar se a pessoa tem tal diagnóstico, porque ele não vai receber o diagnóstico, mas ele vai te dar um mapeamento que vai te auxiliar a fechar um diagnóstico.
Perfeito. Caramba, incrível. Nossa, essa explicação. Eu acho que eu ficaria aqui horas ouvindo essa explicação sobre o teste. O que a gente fez, né? A gente está aí com o nosso público e eles bombardearam ali nossos Instagrams de perguntas, sempre no nosso chat, a gente anunciando, né? Porque eu trabalho aqui no Centro de Vendas e Marketing, então assim, a gente vai fazendo ali um pré-lançamento, vai colocando você também nos vídeos falando um pouco sobre. E a gente coletou algumas informações, algumas perguntas para o Dr. Lucas. Eu vou ler aqui algumas das perguntas, se você quiser acrescentar alguma coisa que faltou, você pode acrescentar, tá? Legal. Perguntou aqui, algum, né? Eu não cheguei a anotar o nome, mas um influencer perguntou, um seguidor, dá para utilizar em avaliação de esquizofrenia o IDCP2? Então, eu vou tentar responder até mais amplo, né? Isso. Quando utilizar o IDCP2? Sempre que você tiver uma demanda para conhecer o funcionamento de personalidade da pessoa que você vai avaliar. Ponto. Então, assim, você tem um paciente com esquizofrenia, ele não está em surto psicótico. Porque se ele tiver em surto psicótico, ele não vai responder adequadamente nenhum instrumento de autorrelato. Né? Isso não tem jeito. Mas o paciente está controlado, né? Você quer saber sobre o funcionamento de personalidade dele? Com certeza o DCP-2 é uma ferramenta importante. Existe uma literatura que linka quais são os traços patológicos mais relevantes para o transtorno do espectro da esquizofrenia, por exemplo, né? o espectro esquizo. Então a gente tem existe esse conhecimento já, então você pode focar nos fatores que têm a ver com isso, enfim. Sim. Então, para os sintomas clínicos da esquizofrenia diretamente? Diretamente não. Mas a gente sabe, isso tem uma literatura muito pesada que linka sintoma clínico que não é traço com traço. Essa ponte aqui, ela é uma ponte muito forte, muito importante dentro da saúde mental. Nossa, incrível. Então eu vou aqui para uma outra pergunta, que tá aqui também, mas eu lembro que eu tinha te perguntado, não sei se vale a pena falar, se tem diferença desse que foi lançado na editora Hogarth para o que foi lançado em 2018. Tem alguma diferença? Então, o teste não. Né? Ele tem os mesmos itens, os mesmos fatores, etc. Mas hoje nós temos um número muito maior de estudos para compor essas novas pontuações. Isso é uma coisa que a gente vai fazer, que a gente vai liberando ao longo do tempo. Olha, você tem o IDCP, agora você pode calcular pela plataforma essas novas pontuações com ele. E sempre com base em estudos que estão publicados ou que estão finalizados, enfim. Né? Então, isso é uma coisa muito relevante da gente fazer, porque você não fica estagnado. Né? Se você, por exemplo, a gente tem um indicador para suicídio com o IDCP. A gente fez um estudo onde a gente identificou fatores do IDCP que podem servir como preditores da pessoa querer ter tentativas de suicídio, ideação suicida. Então, tem um paciente que eu estou suspeitando isso aqui nele e tal. Então você pode selecionar esses fatores ali, aplicar, e aí você vê se atinge o ponto de corte que a gente estabeleceu. Né? Eu acho que uma coisa assim, que pelo menos eu vejo muito nas redes sociais, que eu acho interessante quando a gente vai falar de um teste, estudos de caso. Provavelmente você aplicou, eu vi que a amostra dele é bem grande, bem vasta, assim, parabéns por isso. Tem algum caso assim, que você aplicou o IDCP que você acha interessante trazer aqui para a gente pelo menos falar, não precisa dar muitos detalhes, mas assim, como a pessoa se comportou, como o IDCP se comportou e talvez uma informação interessante que ele deu ali, que foi crucial. Legal. Não sei se tem... Então, não foi combinado isso aqui, eu tive aqui Isso é um negócio muito legal porque assim, eu tenho colegas que durante esses anos onde ele não esteve disponível, né, que continuaram usando, porque meu uso com ele para pesquisa, inclusive com o paciente, é contínuo. Né? Só que eu tenho colegas que usaram ele com pacientes na clínica durante esse período e eu fazendo a correção, porque a gente tem uma plataforma não é pessoal, mas interna de correção dele, né? Ela não gera exatamente um relatório, mas já gera as classificações, gera os gráficos, etc. Isso a gente usa para pesquisa, inclusive, né? Mas com as normas, tudo certinho, né? Então é para pesquisa, mas baseando nos dados reais, nos dados clínicos, enfim. E aí, geralmente quando isso acontece, e alguém fala, Lucas, eu queria aplicar o IDCP, posso aplicar, você corrige para mim, me dá as informações, aí eu faço e tal. Eventualmente eu faço um mini relatório, porque eu curto, porque isso me ajuda a entender o próprio teste, inclusive. Só que o pedido que eu faço
quando um colega pede isso, não me conta nada sobre o paciente, não me fala nada. E aí eu pego, corrijo, e aí mando para as pessoas e tal, e aí, sei lá, ligo para a pessoa, a gente conversa assim, e aí, ó, esse paciente também parece tal coisa, né? Parece que tem isso aqui e tal, e olha, pode ser que eu não tenha gravado tudo, assim, mas não me lembro, com certeza nenhuma vez foi assim, você falou isso, é o contrário, né? Sim, tava na mesma linha. Não estou dizendo que o DCP vai pegar tudo que existe sobre uma pessoa, porque nenhum teste faz isso, nem foi feito para isso, né? Mas, então eu vou dar um exemplo real, né? Tinha uns colegas que estavam fazendo um atendimento e eles tinham, eu não sabia, né? Mas era suspeita de um caso borderline. E borderline, é lógico que numa visão dimensional, todos os transtornos, todos os funcionamentos, eles podem ser mais graves e menos graves. Mas no geral, borderline é difícil que não seja alguma coisa mais severa. Pelo próprio funcionamento dele, né? Onde ele acaba implicando prejuízos em muitas áreas. Quando eu falei dos domínios amplos, internalizante, externalizante, em termos de transtornos da personalidade, ele é praticamente o único transtorno que pega esses dois, de maneira muito marcante, esses dois domínios tão importantes que é o internalizante e externalizante. Sim. E também pega o de transtorno do pensamento, porque ele tem desrealização, despersonalização. Então, ele geralmente é mais grave. E aí eu estava corrigindo isso e falei assim, mas será que tem alguma coisa errada na tabulação? Porque a pessoa estava dando alta, não em tudo, mas em todas as áreas, né? Em algumas coisas específicas não, que realmente não tem muito a ver com borderline, tipo aspectos mais de grandiosidade, superioridade, que tem a ver mais com narcisismo, por exemplo, ali não pegava. Do histriônico, no geral, não pegou também, mas existe uma sobreposição também que pode ter, que tem a ver com flerte, que tem a ver com querer se relacionar de qualquer jeito com as pessoas e no máximo possível, que tem a ver com evitação de abandono, enfim. Então eu falei assim, olha, isso aqui, e eu olhei para aquele relatório e falei, isso aqui ou está errado, ou é um paciente muito grave, e me parece border, né? E de fato, eu não sei se esse paciente já tinha, quando ele respondeu DCP, um diagnóstico confirmado de borderline, ou ele teve depois, mas eles já tinham essa hipótese. Aí eu falei, e ele falou assim, a gente tem hipótese de borderline. Então, geralmente acontece isso e para mim é muito gratificante, né? Não que eu queria que alguma pessoa tenha transtorno de mim, mas é muito legal ver que uma ferramenta que a gente... É um negócio doido, né, Lucas? Assim, que a gente, o ser humano, ele está acostumado com ir em um profissional de saúde, geralmente um médico, né? E o médico usa ferramentas, né? Estetoscópio, você faz um raio-x e tal. Claro, ele foi criado por alguém, por equipes, e por aí precisa ter estudos de validade para mostrar que realmente funciona, né? E a gente criou uma ferramenta que existem pessoas que usam ali com pessoas de verdade e dá uma informação relevante que aquela pessoa pode usar de volta a favor daquela pessoa. Isso é extremamente satisfatório. Não, é incrível, incrível. E aí você falou um pouco da correção, e obrigado por eu trazer esse caso. Por que o IDCP a gente não pode corrigir ele na mão? Porque eu acho que uma coisa assim, que a gente vê hoje em dia são os testes, né? Claro, os clientes hoje estão exigindo teste de aplicação remota para que, poxa, eu tenho meu consultório aqui, eu consiga aplicar na pessoa que mora em outro estado. Sim. Só que muita gente, a gente tem uma parcela de clientes que gostam de aplicar, de corrigir na mão, né? E eles se sentem um pouco desconfortáveis quando não tem essa correção. Por que não tem? Legal. Bom, só antes de falar da correção, a aplicação dele é muito simples. Praticamente a pessoa pode iniciar, ele é auto-aplicável. Né? A pessoa sendo alfabetizada, tendo compreensão de texto, ela lê ali a instrução, né? E ela vai respondendo, vai lendo cada item e vai respondendo a alternativa, o quanto que tem a ver com ela cada uma daquelas sentenças. Então a aplicação é realmente muito simples. Sim. Em termos de correção, né? Minha recomendação assim, profissional, como alguém que trabalha na área na área de avaliação, testagem, psicometria, criando testes, adaptando testes, percam esse medo de usar a correção online porque ela é muito benéfica. Aliás, eu não consigo ver prejuízo da correção, eu consigo pensar no prejuízo. Sim. O que acontece? Quando você vai fazer a correção manual, a chance de erro existe. Né? Você pode ali fazer uma soma errada, uma divisão errada, esquecer de computar um item ali, muda toda o resultado da pessoa, que é exatamente o que você não quer que aconteça. Então não vejo porque, além disso, a correção informatizada é muito mais rápida. Né? E aí tem uma terceira coisa que aí é uma coisa que eu gostaria que não existisse, mas a gente está no mundo real e existe. Né? Existem pessoas que fazem uso indevido quando a gente apresenta uma tabela normativa e como corrigir um teste. Que a pessoa pega esse material, transforma num vídeo do YouTube
e começa a falar como passar no teste, entre aspas. Sim. Né? E isso é um problemão na área de avaliação e testagem, não é um problema brasileiro, é um problema mundial, né? E aí, você, profissional que usa os testes, você vai ser o primeiro a não querer que o teste fique invalidado, muito entre aspas. Sim, né? sim. Então, a gente está omitindo uma informação que, para você, não vai fazer diferença porque você vai poder corrigir online da mesma forma, mas vai tentar prevenir ou diminuir a ocorrência de determinadas ações que não fazem bem para o teste, não fazem bem para a tua avaliação, não fazem bem para a área. Né? Então, acho que a gente tem só vantagens com o uso informatizado. Isso é uma coisa assim que os profissionais brigam com a gente e falam, mas isso é bacana, né? Se você tentar esses pontos, porque a gente vai, às vezes, com medo, assim, né? Mas é tudo uma questão de manejo, né? No próprio aqui, a gente está com o manual de aplicação, tem essa parte também de como ele aplicar esse passo a passo? Ou só tem também no manual? Como aplicado. Tem alguns profissionais que falam assim, mas eu queria ver o que o paciente respondeu em cada item. Bom, isso você pode ver, né? Isso vai estar lá apresentado e não tem... Agora, não, mas aqui a partir disso eu vou usar... Bom, aí tem duas coisas, né? Em termos de teste que avalia traços patológicos, isso não é para o IDCP, isso é para qualquer teste que foi desenvolvido, construído e validado numa perspectiva assim, técnico-científica. O uso dele provavelmente não foi normatizado para você olhar cada item. Aí já é alguma coisa mais sistemática que você vai fazer clínica. Mas aí você pega os itens, vê o que o seu paciente respondeu e discute isso com o seu paciente. Mas isso você está pegando um material como você poderia pegar qualquer outro material e usar junto com o seu paciente. Mas isso extrapola o uso do teste. Né? Isso daí vai além, aí já é alguma coisa mais idiosincrática que você vai trabalhar com o seu paciente dentro da clínica, como você pode fazer com tantas outras coisas. Mas aí já não está mais dentro das padronizações do próprio teste. Isso vale para qualquer teste. Incrível, perfeito. Eu tenho aqui uma outra pergunta. Como é a composição, a estrutura do IDCP2? Tá, legal. Então ele tem 210 itens, né? Esses itens, eles se agrupam em fatores. O que é um fator? É um grupinho de itens, né? Que são coesos, que se relacionam entre si. Ele tem 47 desses fatores. Então 210 itens que se agrupam nesses 47 grupinhos, fatores, e é essa informação que você vai ter de volta se você aplicar numa pessoa IDCP. Então você vai ter 47 informações que elas se relacionam entre si e tal, né? E esses 47 fatores se agrupam em 12 domínios mais amplos, que também, onde os fatores também têm relações fortes entre si. Então essa daí é a estrutura dele. Cada item é respondido pela pessoa de 1 a 4, né? Onde a pessoa pode falar que o item não tem nada a ver com ela, até tem tudo a ver com ela. Né? Eu posso aplicar um domínio 5 numa pessoa. Você pode aplicar um fator, o menor fator que a gente tem no IDCP tem 3 itens. Então você pode aplicar de 3 itens a 210. Tá. Eu posso dividir por fator também, não necessariamente só domínio. Minha recomendação, se você não vai usar ele inteiro, é provavelmente pegar os fatores que te interessam. Sim. E aí primeiro eu pego a hipótese do caso, estudo e vejo o que seria interessante aplicar. E aí você já pode ter, como você disse, informação sobre o paciente, então você vai ver os 47 fatores, meu paciente, então vou selecionar isso aqui, essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade é, eu quero aplicar os fatores mais importantes para funcionamento de desapego e externalizante. Deixa eu ver aqui, isso aqui tem a ver e tal. Pegar as publicações que o IDCP, olha, nas publicações encontraram isso aqui, vou usar esses fatores. Isso funciona bastante. Numa bateria, a gente atende também muitos clientes aqui que estão iniciando a carreira na neuropsicologia. Então, numa bateria inicial, você indicaria o cliente comprar esse teste para iniciar ali a bateria? Porque assim, eu não sei se é necessário aplicar em todos os pacientes, independente da demanda, o IDCP2. Então, Lucas, eu acho que não. Acho que assim, aplicar em qualquer paciente IDCP2, independente da demanda, acho que não. Mas é que eu gosto muito de estudar a área que eu estudo, que é a personalidade, porque ela tem correlação com qualquer coisa. Né? Não de uma maneira banalizada, eu digo isso, pelo contrário, de uma maneira legal. Né? Conhecendo a personalidade da pessoa, os traços de personalidade, eu consigo conhecer outras coisas sobre ela. Né? Então, por exemplo, esses dias lá no Instagram a gente postou sobre seguir as medidas de contenção durante o Covid. Isso teve correlação com personalidade. Então
Por exemplo, as pessoas com os maiores pontuações de empatia também eram aquelas que mais seguiam as recomendações. Aí, em outra conversa, a gente discute os motivos disso e tal, mas, enfim, né? Outra postagem que a gente fez foi sobre filmes, né? Sim. Então, por exemplo, as pessoas com alta pontuação em abertura e experiência. Abertura e experiência é um traço que tem a ver com quanto a pessoa busca coisas diferentes, né? Quanto que isso para ela é prazeroso, tal, tem a ver com criatividade, com pessoas mais imaginativas, tal. Essas pessoas são também aquelas pessoas que gostam mais de qualquer tipo de gênero. Faz sentido, né? Elas são mais abertas para qualquer tipo de gênero. Enfim, extroversão, pessoas que gostam mais de ação, tal, né? Então, claro que vai muito além disso, mas personalidade tem muito a ver com o funcionamento humano, né? De modo geral. Mesmo assim, eu não sei se dá para dizer que para qualquer demanda você precisa aplicar um teste de personalidade, mas provavelmente os traços de personalidade têm um papel na demanda do teu paciente, né? Sim, sim. Então, o que eu diria é, para qualquer caso que você vai atender, no caso do IDCP-2, um adulto, qualquer caso que você vai atender um adulto e você precise conhecer o funcionamento de traços patológicos da personalidade dele, IDCP é a ferramenta que você deve usar. Hoje a gente fala muito em TDAH, autismo, até se pensando em adulto mesmo, perfil cognitivo. Qual o transtorno assim, que você acha que a gente tem uma alta demanda hoje em dia em adultos, assim, uma procura, que a gente está fazendo talvez uma análise pobre da personalidade, de transtorno da personalidade? Porque assim, o paciente chega adulto na clínica com uma demanda vindo do médico, ou ele mesmo querendo se conhecer, tem um transtorno assim que, não sei se você viu alguma pesquisa, você fala assim, nossa, esse transtorno aqui a gente acho que deveria dar uma olhada mais na personalidade. Em termos de linkar a personalidade com aquele transtorno. Bom, recentemente eu tive a oportunidade de fazer um estudo, inclusive com o IDCP, em adultos diagnosticados com TEA, transtorno do espectro do autismo. Perfeito. E, bom, para mim foi uma experiência sensacional, porque assim, TEA não é minha área, né? Sim. Mas é uma área maravilhosa, né? Tem muito estudo de TEA. Sim. Mas nem tantos, comparativamente, né? Nem tantos estudos com adultos. Né? É uma área muito focada em criança, né? E aí na hora que a gente fala adultos e ainda linkando com personalidade, existem estudos, não que não existam, mas é uma coisa que me parece que vale a pena um investimento importante. Fico imaginando que para outros transtornos do neurodesenvolvimento também existam alguma coisa parecida, talvez sobretudo com adulto, né? Embora com criança você tenha outro desafio que é avaliar a personalidade de criança, né? É uma complexidade muito grande, né? Você pensa em fazer Olha, então eu vou falar um pouquinho disso, né? Hoje a gente tem desenvolvido outras versões do IDCP-2, que em breve serão lançadas. Sim. Né? A gente tem o IDCP-A, que é o IDCP versão adolescentes. O que é o IDCP-A, né? O IDCP-A é uma subversão do IDCP-2. Subversão ficou talvez meio esquisito, mas ele é menor, ele é mais enxuto, né, porque é para adolescentes. Ele veio inspirado no IDCP-2. E ele tem grande parte dos itens são idênticos ao do IDCP-2. E alguns vieram do IDCP-2, mas foram adaptados para o público adolescente. Né? Ele está pronto já, ele está em tramitação no SATEPS. Então já estão os estudos prontos, tudo certinho. Porque essa é uma área deficitária no Brasil, né, esse tipo de instrumento para adolescentes. Sim, né? E atualmente a gente está trabalhando numa versão para idosos. Que bacana! Inclusive com parceria com o pessoal da Bélgica. Caramba, que legal! E está sendo, assim, eu não tenho experiência, assim, não tenho conhecimento, não estudo essa área para idosos, estou estudando, né? Mas aí estudando também. E também a mesma coisa, assim, são alguns dos itens do DCP, ele é menor também, com idosos, são alguns itens. E a maioria é idêntico, alguns adaptados, né? Também considerando a faixa etária e tal. Que aí, por enquanto, eu chamo de DCP idosos, eu não sei como é que... Mas essa ideia de a gente expandir, né? Para poder cobrir. Agora, você perguntou, na verdade, Lucas, para crianças, né? A gente está embrionário, mas já está estruturado, já tem até cronograma. A gente vai começar a desenvolver um teste para crianças. Eu não sei se ele vai poder fazer parte da família do ICP, porque ele vai mudar muito.
dando um pouco mais de spoiler, mas ele vai ter um formato provavelmente com figuras. Porque assim, existe teste para criança para avaliar a personalidade? Muitos e excelentes. CBCL, por exemplo, é um teste sensacional. Só que 99% desses testes, eles são de heterorrelato. Alguém responde sobre a criança. Tudo certo, tal, mas esse é o formato, beleza. A nossa ideia, esse projeto é para desenvolver um teste de autorrelato, que a criança responde sobre ela. Só que a gente está falando de criança de 6 anos, de 7 anos, de 8 anos. Então imagina uma criança ler uma sentença e responder nada, muito pouco. Então a ideia é que vão ser figuras, onde a criança vê uma situação que ela passa na escola, em casa, e ela veja figuras que representem, melhor ou pior, como ela se comporta ali. Então vai ser um teste muito lúdico, mas que tem uma perspectiva clínica, porque esses testes, no geral, que existem, eles têm uma perspectiva muito entre aspas, mais saudável. E a gente quer que seja, nesse sentido, ele vai ser muito alinhado com o IDCP. Né? Mais clínico. Então aqui, eu acho que isso já é a parte mais, como é que fala, teórica do IDCP, essa pergunta aqui, está perguntando qual é a teoria que embasa, na verdade, o IDCP. Não sei se você chegou a falar no início, mas você trouxe ali alguns pontos, mas se tivesse como destrinchar um pouquinho de uma forma fácil. Claro. O IDCP, então, ele se desenvolveu muito com base no modelo teórico de um pesquisador, de um clínico chamado Theodore Millon. Né? Então, tem a teoria do Millon, né, de personalidade e tal, e, inevitavelmente, do DSM-4, porque a teoria do Millon e do DSM-4 se conversam de maneira muito íntima. Né? A gente atualizou para o DSM-5, e aí a gente usou algumas bases na época para isso, aí olhando o manual, quem tiver interesse vai conseguir saber melhor. E, atualmente, depois disso, né, de 2015, 2016 para cá, a gente continua atualizando ele. Então, a gente tem estudos que mostram que ele está alinhado com esses modelos, mas também com o HiTop, com a CID-11. Então, a gente mantém ele atualizado com os modelos que estão aí figurando como os principais modelos em saúde mental. Caramba. E assim, para a gente terminar aqui, principais vantagens, se você pudesse falar assim bem rapidinho para o pessoal. O DCP-2, o DCP-3 também, mas vou focar mais no 2, ele é um teste que foi desenvolvido no Brasil, né, um teste brasileiro. A gente fez um estudo que mostrou que ele é o teste com mais estudos dos testes desenvolvidos no Brasil. E também o teste, independente de ser desenvolvido no Brasil ou não, mas que mais tem estudos no Brasil, entendeu? Então, essas duas coisas. Então, a gente, sei lá, tem mais de 50 estudos publicados por DCP. Caramba! Né? Isso é muito importante. Ele é um teste que ele é de facílima aplicação, de facílima correção, porque a correção é online e é só você tabular o paciente passar as respostas e está corrigindo. Ele é um teste que você pode aplicar 3 itens, que é um fator, ou ele completo. Ele te dá 47 informações no relatório de maneira muito compreensiva, né? E ele está alinhado com todos os principais modelos em saúde mental. Vamos lá, os 3 principais, eu diria, DSM-5, CID-11 e HiTop. Então, acho que esses são pontos muito, muito importantes. Lucas, obrigado. Agradecer aqui a oportunidade de conversar. Gente, a gente teve aqui um bate-papo simples, rápido, com o Lucas. Então você pode acompanhar esse bate-papo, os nossos cortes estarão aí no TikTok, Instagram e também no YouTube. Lucas, obrigado. Então você que quer adquirir seu instrumento, pode acessar o www.rography.com.br. Obrigado. Falou. Até a próxima. Show!